Atores visitaram hoje o ator Sidney Sampaio, que caiu do 5º andar de um hotel em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. O Fê tem mais detalhes dessa história que viralizou no final de semana. Inclusive o ator, prestem atenção, pessoal, mas prestem atenção nessa informação. É o seguinte, o ator ele está cotado aí também para participar da próxima edição de A Fazenda 15 lá na Record TV e agora eu não sei como vai ficar. Ele já era um dos nomes mais cotados justamente para entrar no reality. Mas acontece o seguinte, a ex-mulher do Sidney Sampaio diz que se encontrou com o ator e que ele está sendo orientado por especialistas. E sobre esse assunto, obviamente, porque não é comum, de repente, alguém se jogar de uma janela de um hotel, né? E para a gente comentar e desdobrar esse assunto, nós chamamos ele, que na minha opinião, um dos melhores psiquiatras do nosso país, Guido Palomba. Seja bem-vindo, Guidão. Muito obrigado. Olha, é um prazer estar com vocês. Felipe, um grande abraço. Obrigado pelo elogio. Estou à disposição de vocês, Paulo, Antônia, Jota. O que aconteceu, né, doutor? Como é que uma pessoa se joga do 5º andar? O que passa pela cabeça de uma pessoa assim? Bom, vamos lá. Do ponto de vista psiquiátrico, não é difícil fazer uma análise, porque esse comportamento é um comportamento... não pular do 5º andar, mas o comportamento que ele teve no todo é um comportamento bem conhecido. Antes disso, ele teve muita sorte de estar vivo, porque caiu do 5º para o 4º, para o 1º andar, e do 1º andar para o solo. Quer dizer, estar vivo é um milagre, essa é a verdade. O que aconteceu? O que a gente pode falar, do ponto de vista psiquiátrico, com certeza? Ele teve um estreitamento de consciência, como se fosse, como eu poderia dizer, como se fosse um cabresto que fechou a consciência dele e ele passou a ter atos que são chamados de pantoclastia. O que é pantoclastia? É a destruição de tudo que está em volta dele. Ele quebrou todo o quarto do hotel do 5º andar. Não é possível dizer se ele pulou para se matar ou se ele pulou fugindo de alguma coisa que estava de alguma alucinação na cabeça dele. De alguma alucinação. Exatamente. Alucinação e delírios, um delírio de alguém perseguindo, qualquer coisa nesse sentido, ou uma alucinação. Mas isso não dá para descartar. E também não vai dar para saber, e eu já explico por quê. Mas nesse estado, que é um estado gravíssimo, psicótico, de total ruptura com a realidade, ele fez todos esses atos, ainda teve sorte de cair para o 1º andar e não morrer, e de lá, outra vez, ou ele pulou, mas eu não vejo como um suicídio. Eu vejo como uma tentativa ou talvez de fugir de alguma coisa, ou de uma alucinação, ou qualquer coisa nesse sentido. Porque isso é comum. Doutor, nesse estado. Doutor, ele é um dos nomes mais cotados, inclusive, para participar do reality show A Fazenda, né? Nesse caso, você como um especialista, como médico, qual seria a sua orientação? Boa pergunta, Fê. Boa, Felipe, é ótima, mas eu vou acrescentar um detalhezinho importante nesse episódio psicótico que ele teve. 99,99% ele não vai se lembrar de nada do que ele fez. Porque faz parte do quadro clínico. Ele não vai conseguir falar o que aconteceu. Ele pode ter reminiscências de memória, mas confusas. Mas saber o que houve vai ser muito difícil, porque faz parte desse estreitamento de consciência. Bom, o que aconteceu, por que aconteceu? Obrigatoriamente, ele tem que ter potência orgânica e pessoal para entrar nesses quadros. O que é potência? Por exemplo, você tem uma barragem, né, que está represando água, né? A potência
de ter uma inundação ou de romper esse dique? Existe. Agora, o que fez romper esse dique? Porque a potência existe nele. Os fatores são os mais diversos possíveis. Agora, eu não tiro, neste caso, por ter acontecido de madrugada, no estado que ele estava, que já foi rejeitado em um hotel antes, essa pantoclastia, esse pular de um lado para o outro, eu não tiro de forma alguma algum elemento químico, alguma substância química, qual não sei. Teoricamente, pode ser até álcool, porque pessoas que têm esse tipo de potência para entrar nesses quadros de estreitamento de consciência, às vezes o álcool é capaz de fazer isso. Entendi. Associado, claro, pode estar associado também, de repente, a alguma medicação que ele já tome e, enfim, talvez tenha dado esse gatilho, Paulo, com o álcool, doutor? E só não esquece depois de responder a pergunta sobre a questão da fazenda, para onde ele vai. A gente precisa entender se ele pode ir para um reality show. Porque ele, volto a repetir, ele é um dos nomes, o ator Sidney Sampaio, ele é um dos nomes mais cotados agora para a Fazenda, para o reality show, a Fazenda 15, na Record TV. E depois desse episódio, claro, eu quero saber inclusive do Dr. Guido Palomba, qual é a orientação dele nesse caso, já que aconteceu esse episódio no final de semana. Felipe, a potência existe, ele nasceu com ela, tem e vai carregar essa potência para sempre. Agora, como evitar tudo isso? É preciso um exame muito detalhado, vamos chamar assim, palmilhar todas essas circunstâncias que desencadearam o que aconteceu, porque isto, se você perguntar, pode se repetir? Sim, pode. Costuma acontecer? Sim, costuma. Então é preciso ver o que seria possível para que essa potência não se desencadeasse novamente. Eu volto a insistir. O uso de remédios psiquiátricos, possivelmente alguma substância química. O próprio remédio psiquiátrico é uma substância química, mas, enfim, como se fosse um dique que está represando, né, aquela água toda e choveu, né? Choveu também é mais um elemento que contribuiu para ruir tudo aquilo. Ou choveu, ou estava sem remédio, ou com remédio. Mas isso é preciso ver. Não é um caso bem conhecido da psiquiatria. E é um impedimento para ele para o reality ou não, doutor? Isso é um impedimento ou não para ele para o reality? Precisa examinar, mas pode ser. Antônia Fontinelli. Oi, doutor Palombo, tudo bem? Olha, eu conheço o Sidney, e o Sidney sempre muito low profile, muito distante de confusão. É um excelente pai, é um excelente amigo, é um cara, centrado. E me assustou muito essa situação. E aí, eu passei a ficar pensando o que poderia ser, e agora o senhor falando. Eu tenho um filho que sofre de epilepsia silenciosa. Ele toma tarja preta. E quando ele mistura com álcool, ele também cai a cortina e ele não lembra de nada. Às vezes fica um tantinho agressivo. Claro, graças a Deus, que nunca chegou, né, nesse extremo. Né? O que me assustou muito ver o Sidney quebrando o quarto de hotel, se jogando. E aí você falou agora, pode ter sido o álcool, né, com a mistura de um remédio. E aí o Felipe, eu ia fazer essa pergunta do Felipe, uma pessoa que age assim, se colocar em situações extremas, mas também só tomando o remédio não chega, porque se tomar só o remédio, não misturar com nenhuma substância, outra substância química, no caso o álcool ou qualquer uma outra droga, não acontece nada, a pessoa fica ali. Pela experiência que eu tenho dentro de casa, acho que se mantiver ele com os remédios, na minha opinião, ele é perfeitamente capaz de participar do reality, Felipe, porque o que dá esse problema é misturar com outras substâncias químicas, que parece ter sido o caso do Sidney. Tô certo, doutor?
Você falou muito bem, Antônia, muito bem mesmo. Eu estava querendo evitar dar nomes de possíveis transtornos mentais e possíveis comprometimentos, mas você falou muito bem. Provavelmente, eu diria provavelmente, porque é preciso examinar. Então, é uma hipótese diagnóstica de disritmia cerebral. Essas disritmias cerebrais, que é a tal da potência que a gente estava conversando, ela pode sim ser desencadeada por uma série de fatores, entre eles o álcool. É muito comum. Agora, você também faz uma colocação muito importante. Essas disritmias, elas são controláveis. E também elas não são impeditivas de praticamente nada, desde que a pessoa tenha determinado tipo de cuidado. Entre eles, evitar o álcool, se for receitado algum remédio, tomar esse remédio nas horas e na dosagem certa, evitar determinados fatores que podem ser desencadeantes, e é uma pessoa normal. Lembrando que a disritmia cerebral, a epilepsia, que você chamou de epilepsia silenciosa, muito, muito bom, gostei da sua observação, tem centenas, para não dizer milhares de pessoas ilustres que tiveram esse mal. Apenas para citar, Machado de Assis, Dostoiévski, Schumann, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom Pedro III, Dom Pedro IV, enfim, tantos, eu não estou me lembrando de outros nomes, Napoleão. Então, isso é possível controlar? Sim, é possível, mas é preciso ter uma conduta rígida. Perfeito, doutor. Gente, um rápido break para vocês que estão nos acompanhando no rádio, são 11h20. Jotinha, tem pergunta para o doutor Guido? Tenho sim. Doutor, bom dia. Há possibilidade da pressão ou ansiedade em torno dessa participação no futuro, na Fazenda no futuro, ter desencadeado isso ou não? Jotinha, a sua pergunta é ótima. É claro que a resposta, ela dependeria de um exame mais detalhado da pessoa que tem que teve esse tipo de comportamento. Porque a pessoa, quando tem essa potência, né, para mim, ter o fator desencadeante, provavelmente alguma coisa química, né, pode ser o álcool, sem dúvida nenhuma, ela tem uma menor resistência ao estresse. Então, o estresse, você pergunta, é possível o estresse ser um fator desencadeante? É, mas não é em todo mundo. Depende. Porque se você for analisar a situação dele, quando o cara chega nesse tipo de situação, né, doutor, o senhor pode falar talvez melhor, é porque houve uma construção, né? Não é da noite para o dia, né, doutor Guido? O negócio não acontece da noite para o dia. Você chega num hotel, destrói tudo, se joga do 5º andar. É uma construção que vem de algum tempo. Quanto tempo de construção você acha que foi esse caso? Isso é coisa de décadas? Isso é coisa de anos, de meses? Tem também muito. Nós estamos falando de uma construção depressivo. De quanto? O que foi, Antônia? Vem muito de um quadro depressivo, que eu não descarto nada, porque ele tinha, por exemplo, o doutor Palumbo, ele citou aí mentes brilhantes, né? E essas pessoas que sofrem disso, vêm de outras vertentes, que é a ansiedade, o toque, a depressão, e aí vem tomando remédio e chega uma hora que a panela de pressão explode. E que eu acho que tem muito a ver com a cabeça do Sidney, cabeça pensante, que gostaria de estar trabalhando, gostaria de estar atuando, né? E agora, pra gente, por exemplo, para esses atores que precisam sobreviver, de repente sair da sua zona que não é de conforto, mas que gostaria de estar atuando, ir para um reality, por uma questão de sobrevivência, às vezes bate muito pesado na cabeça de muita gente que já foi, que inclusive se arrependeu. Eu não descarto nada dessa pressão, fazer parte disso aí também. Perdão, doutor, eu entrei aqui porque eu vivo muito isso no meu dia a dia. Por exemplo, o meu filho, se ele colocasse para fora o músico que ele é, eu estaria bem de vida, mas ele não coloca, ele é inseguro, ele faz as coisas. Então, por exemplo, outro dia ele estava fazendo alguma coisa na guitarra, eu fui filmar, ele virou as costas para mim, ele não quer aparecer, ele não quer mostrar, ele acha sempre que o que ele está fazendo está ruim, porque pode ser melhor. Então, uma pressão na cabeça, a pessoa vai enlouquecendo.
Antônia, você falou muito bem. Exatamente. É multifatorial. Né? Diz o velho Ortega y Gasset, ele fala que "yo soy yo e mi circunstância". Quer dizer, se essas circunstâncias são muito pesadas, elas vão somando. É aquilo que você falou, é como se fosse um copo com água que vai enchendo, e às vezes um pequeno fator desencadeante faz transbordar, sem dúvida. Agora, eu acho que o fundamental é um bom exame, detalhado, saber o que tem e tomar a conduta certa. Aí é vida normal, bola para frente. Muito bem, gente. Olha só, nós estamos entrevistando aqui nesta segunda-feira o psiquiatra Guido Palomba, justamente sobre esse assunto que viralizou nas redes sociais, né, Fê, no último final de semana, que foi a queda do ator Sidney Sampaio do 5º andar de um hotel no Rio de Janeiro. Vários atores se manifestaram em relação a isso. E a gente está aqui com o Dr. Guido tentando entender justamente o que se passou pela cabeça do Sidney Sampaio e como foi a construção toda dessa cena, para que você possa ter cada vez mais informação. 11h24 para vocês que chegaram agora. A gente está aqui conversando com o psiquiatra Guido Palomba, justamente sobre essa queda do ator Sidney Sampaio lá no Rio de Janeiro, do 5º andar de um hotel. Você tem pergunta, Fê? Não, então, é isso mesmo. Eu queria saber do doutor, porque muito se falou sobre o uso de drogas, enfim. Mas muito se comentou também, alguns amigos mais próximos, que ele não utiliza droga, que ele não usa drogas, né? Mas a minha pergunta é a seguinte, doutor. Por exemplo, se numa dessas ele estava numa festa, tal, de repente vamos supor, eu vou experimentar, ou então eu vou aqui usar ou cocaína, ou maconha, seja lá o que for, e pode ter dado esse gatilho, enfim, numa única vez, talvez, que ele possa ter tentado usar a droga, não? Pode ter. Felipe, o fator desencadeante, ele precisa ser pesquisado, porque ele vai ter uma amnésia, na minha concepção, eu acho que 99,99%. Ele vai ter uma amnésia chamada amnésia lacunar, ou seja, ele lembra até aqui, aí tem todo aquele episódio, aí ele lembra depois quando ele sair desse estado de estreitamento de consciência, que também é chamado de estado segundo, ou seja, estado primeiro é esse que nós estamos, vigis, não é? E o estado segundo seria em relação ao estado primeiro. É como se fosse um sonho acordado, no caso, pesadelo acordado. E ele não... É preciso ver o que desencadeou tudo isso. Agora, é interessante que hoje tem estudos profundos sobre o uso da cannabis, você falou da maconha, nesses casos de disritmia cerebral. E a maconha não. A maconha não é desencadeadora. O álcool, sim, cocaína, qualquer ligativo, isso sim. Mas não é possível dizer. Às vezes, uma pequena quantidade de álcool, não precisa de muito, já é o suficiente. É a chamada embriaguez patológica. Exato. Que a pessoa bebe um pouquinho e fica como se estivesse completamente bêbada. Muito bem. Dr. Guido Palomba, muitíssimo obrigado pela sua participação nesta segunda-feira aqui, sempre elucidando para a gente essas questões envolvendo a mente humana, um dos maiores psiquiatras do país, Guido Palomba. Muito obrigado, Dr. Guido. Um abraço a todos, muito obrigado. Valeu, tchau, tchau. Tchau, querido. Gente, olha só.